Então eu vou pegar aqui o nosso trabalho, que é o trabalho da planta que a gente estava fazendo aqui no CAD. E eu notei que essa planta, ela tá, vamos dizer assim, ela não tá posicionada segundo a convenção do desenho arquitetônico, que é, a convenção ela nos fala que a entrada da casa ela deveria estar ou aqui na parte de baixo do desenho ou do lado direito, e aqui está invertido. Então, aqui vocês conseguem ver, ó, a entrada da casa pela direita. Esse é o jeito correto da gente desenhar na folha. Ou a entrada da casa por baixo ou pela direita. Acontece que às vezes, pela posição do terreno na cidade, às vezes o terreno dá a frente do terreno lá para o outro lado. E aí o pessoal acaba desenvolvendo o projeto na posição lá que fica para o norte não ficar para baixo. Mas a preferência é sempre que a entrada o acesso seja ou pela parte de baixo aqui ou pela parte da direita. A gente vai rotacionar a planta e a partir de agora começar a trabalhar com ela nessa posição. Então eu mantive a primeira aula daquele jeito, não mudei os materiais da primeira aula, mas agora vou fazer essa rotação e vou continuar daqui para frente. Então o que eu quero falar hoje, eu quero falar um pouco de texto. Eu quero falar um pouco dessas representações de texto, do texto aqui, como que a gente põe texto aqui no CAD e como que a gente faz a configuração. Então aqui no CAD a gente tem aqui o nosso trabalho e quando a gente vai rotacionar um desenho, a gente tem que lembrar que esse desenho, por exemplo, nesse caso, ele já está aparecendo aqui na folha. Quando eu rotaciono o desenho lá no modelo, ele também vai rotacionar na folha, porque a folha é uma visualização do desenho do modelo. De tal modo que quando eu dou o comando de rotacionar, que aqui eu vou pôr rotáquio, primeiro eu tenho que prestar atenção se eu não tenho nenhuma camada desligada, então eu vou ligar todas as camadas. Porque se eu rotacionar apenas as linhas, nesse caso, eu não rotacionar as linhas guia, eu vou desencontrar a posição da planta com as linhas guia. Então, eu tenho que estar com todos os objetos ligados, todos os objetos visíveis para que eu consiga fazer a rotação e não esqueça nenhum objeto fora do lugar. Bom, estando tudo ligado, eu vou então dar o comando rotacionar, RO. Vou selecionar tudo aqui, preferencialmente da direita para a esquerda, porque aí eu tenho certeza de que eu estou pegando tudo o que cruza essa área que eu estou escolhendo aqui. Dou Enter e aí eu escolho um ponto que vai ser o meu eixo de rotação. Então, se eu tenho a minha planta lá na minha folha e eu quero que ela fique mais ou menos na mesma posição, o que eu vou fazer é escolher mais ou menos como se isso fosse um retângulo, eu estaria escolhendo aqui o encontro das diagonais desse retângulo. Então, vou pegar um ponto aqui qualquer, que é em torno desse ponto que ele vai girar o meu desenho. E aí, depois que eu escolhi o eixo de rotação, ele pergunta qual o ângulo que eu vou rotacionar. Eu vou rotacionar 180 graus, então eu vou digitar 180 e dar Enter. Vou lá na planta verificar se continua na posição, ó. Continua mais ou menos, né? Eu vou desligar o cadeado, vou dar 2 cliques para entrar e vou apertar a rodinha do mouse só para deslocar e reposicionar aqui essa planta. E aí eu travo de novo o cadeado para não perder a escala. Lembra que o cadeado é para não perder a escala. Posso ocultar a camada auxiliar de novo. Então pronto, minha planta agora está na posição correta e com uma vantagem. Agora eu tenho o primeiro desenho, a planta do térreo, superior e cobertura. A ordem dos desenhos também me facilitou. Então, qual que é a ideia? A ideia é aprender a trabalhar aqui um pouco, iniciar o trabalho com textos. Primeiro ponto, aqui na anotação a gente tem 2 ferramentas de texto. Eu tenho o texto multilinha e o texto de linha única. Existe uma pequena diferença entre o texto linha única e o texto multilinhas, ou seja, um parágrafo, né, em que eu posso fazer várias linhas num mesmo objeto de texto. Se eu fizer, por exemplo, um texto linha única, eu simplesmente
Pus aqui, texto linha única, e ele me pergunta aqui, especificar o ponto inicial, e aí então eu vou escolher um ponto para posicionar esse texto. Em seguida, ele me perguntou sobre a altura, e a altura ele está pensando em relação às unidades de desenho. Então, por exemplo, a minha parede aqui tem 20 unidades de desenho, porque eu estou desenhando em centímetros. A espessura da minha parede tem 20, a distância entre esses dois pontos tem 20. Então, se eu fizer um texto de 20, ele vai ter essa dimensão. Então, eu vou fazer um texto aqui de 100. 100, Enter. Aí, ele pergunta o ângulo de rotação, é 0 mesmo, então eu só vou dar um Enter para aceitar o 0. E aí, então, eu vou escrever, ó, planta térreo. Eu dou Enter, ele pula para a linha de baixo e eu dou mais um Enter, ele fixa, ele finaliza o comando. Parece bem grande, né? Se eu olhar aqui essa planta, tá parecendo que tá grande. Quão grande que tá? Vamos entender então o que está acontecendo. Eu vou fazer alguns layouts aqui. Eu já tenho esse layout aqui A3, 1 para 100. E eu vou fazer um layout aqui. Eu vou configurar um layout A4. Fazer aquela configuração básica que vocês precisam fazer. 10 igual a 1. AK de CTB, exibir, ok. Apago aqui. Vou desenhar a vista. Lembra que eu gosto de renomear A4, tamanho do papel, e eu vou pôr então a escala 1 para 100, então eu vou escolher aqui 1 para 100, então na A4 eu vou ter isso. Agora eu vou criar um novo layout numa outra escala, também vai ser A4, 10 é igual a 1, tudo a mesma coisa, ok? A diferença é que esse A4 aqui eu vou pôr numa outra escala. Vou chamar de A4, 1 para 50, vou escolher 1 para 50 aqui e vou criar a última, A4, 1 para 200. Vou configurar a folha igual e a escala aqui eu vou pôr 1 para 200. Como não existe 1 para 200, eu vou colocar essa opção personalizada e vou criar a minha escala 1 para 200. Eu vou no item adicionar, vou escrever 1-200, aqui não dá para pôr o barra nem o 2 pontos, tá? E aqui embaixo eu vou dizer que uma unidade do papel são 200 unidades de desenho. Com isso, a escala 1 para 200 fica disponível aqui. Travo o cadeado, vou desligar aqui e eu vou reorganizar as folhas. Olha, eu empurrei para eu ter as 3 folhas aqui, a 1 para 100, a 1 para 50 e a 1 para 200. Para ver se assim dá para entender. Então, o que que acontece? Eu tenho um texto e uma planta, desenhados aqui nas medidas reais. Quando eu pego esse texto e essa planta e peço para colocar numa folha na escala 1 para 50, o desenho que aparece é 50 vezes menor do que o tamanho real da construção. Dá para entender isso? Vamos fazer com 1 para 100. Quando a gente usa o escalímetro para desenhar em 1 para 100, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que o desenho que está aparecendo nesta folha 1 para 100, ele é 100 vezes menor do que o tamanho real da construção. Se a construção inteira tem 15 metros aproximadamente, o meu desenho vai ter aproximadamente 15 centímetros, ou seja, ele reduziu 100 vezes o tamanho do meu objeto real para fazer o desenho na escala 1 para 100. Dá para entender isso? Se eu estou colocando na folha na escala 1 para 50, significa que o que está representado nesta folha, a planta, né, ela é 50 vezes menor do que a construção real. Tudo bem até aí? Se na 1 para 100 era 100 vezes menor do que a construção real, na 1 para 50 é 50 vezes menor do que a construção real. Por isso que meu desenho é um pouquinho maior, né? Meu desenho é o dobro do que o da 1 para 100. E na 1 para 200, ele é 200 vezes menor do que a construção real. Quando eu falo na representação da minha arquitetura, nas paredes, tá tudo certinho, eu posso imprimir 1 para 100, 1 para 50, 1 para 200, eu desenhei uma vez só e na hora de pôr no papel eu escolho a escala que eu quero imprimir. O problema é o quê? Quando eu tenho um texto, esse é o problema. Se eu tenho um texto, ele também, assim como a planta, ele vai ser reduzido junto para caber na folha. Então, se eu fiz um texto de 100, que equivaleria a uma distância de 1 metro no chão, se esse texto tivesse pintado no chão, essa letra P teria 1 metro de altura, certo?
Para eu colocar na folha, eu reduziria na 1:100, ela ficaria com 1 centímetro de altura esse texto. O problema é que na 1:200, esse texto ficaria com metade do tamanho, ficaria com meio centímetro. E na 1:50 ficaria com o dobro do tamanho, ficaria com 2 centímetros. Dá para entender isso, pessoal? Por que, gente, que isso é um problema? Porque o tamanho do texto, ele não deve variar. Eu não devo ter um texto maior só porque a escala é maior. A tua letra é maior se você desenha, se você escreve numa folha grande ou num bilhete, numa folha pequena. Se você vai fazer um bilhete de recado, a tua letra é do mesmo tamanho, não importa. A letra, ela deve ser, no caso, o título do desenho, ele deve ser o mesmo, independente da escala que vocês fazem. Por acaso, quando a Fabiola deu lá o tamanho do texto do título, ela falou que para aquela escala era um tamanho, para outra escala era outro tamanho? Não. Título de desenho vai ter sempre o mesmo tamanho. Acho que vocês fizeram foi meio centímetro, aliás, 5 milímetros. Então, eu teria que ter o texto aparecendo sempre do mesmo tamanho nas 3 folhas, vocês concordam comigo? O desenho tinha que ser maior ou menor, dependendo da escala que eu escolher para plotar, mas o tamanho do texto não era para esse daqui ser gigantesco. O 1:50 ser gigantesco e o 1:200 ser pequeno. Então, se eu for fazer o título com 5 milímetros no papel, lembra que é 5 milímetros no papel, eu já vou criar uma camada. Então, eu vou criar uma camada para os textos, eu vou escolher a cor ciano, tanto faz a cor do texto, tá? Porque como a fonte que a gente usa é tipo Arial, é uma fonte, ela mesma já tem a espessura dela, não interfere, posso pôr qualquer cor, tá? Eu ponho a ciano porque dá para ver bem, assim, é uma cor clara. Então, eu vou pôr a camada texto, vou ativar a camada texto e vou escrever aqui planta. Ótimo! Então, ficou do tamanho certinho o título. Como assim? O tamanho certinho para a escala 1:100, certo? Porque na escala 1:50 ficou o dobro do tamanho certinho e na 1:200 ficou metade do tamanho certinho. Então, ela é certinha apenas para escala 1:100. Então, o AutoCAD, ele tinha lá nos primórdios esse sistema de trabalho, ou seja, você faz um texto, você escolhe o tamanho que você quer do texto, e aí esse texto, ele vai ter sempre aquele tamanho, e na hora que for para o papel, ele vai ser reduzido segundo a escala que você utilizar na plotagem. O que tem este problema? Existem vários escritórios que ainda utilizam este sistema. Ou seja, você na hora que faz o tamanho do texto, você já considera a escala de plotagem. Então, aqui nesse caso, esse texto eu já considerei que ela está servindo para a escala 1:100. Pois bem, graças a Deus, existe um jeito da gente resolver isso. Ou seja, da gente criar um texto que se adapte à escala que eu vou utilizar para plotar. Então, vamos aprender isso daqui. Vocês estão lembrados desse botãozinho aqui, ó, 1:1. Então, aqui eu vou mudar agora, eu vou começar a utilizar esse botãozinho aqui e eu vou deixar uma escala aqui, pode ser a 1:100. Poderia ser 1:50, 1:200, eu vou deixar o 1:100 porque é o meio do caminho, né? A 1:100, ela é a média, vamos dizer assim, a 1:50 o desenho é maior e 1:200 é o menor. Então, eu vou pegar do meio, que é 1:100. Então, eu vou deixar 1:100. E aí, tem uma coisa aqui no CAD que chama estilo de texto. Se eu vier aqui em cima, vocês vão ver que está escrito Standard. Eu vou lá e aqui eu tenho 2 estilos. Eu tenho um que chama Standard e um que chama anotativo. Eu vou lá no gerenciar estilos de texto e eu vou ver aqueles 2, tá? Os 2 que são padrão. Reparem que o anotativo tem um íconezinho, que é o mesmo ícone disso daqui, ó. Alguém consegue identificar que desenho que é esse? É um escalímetro, muito bem. É um desenho de um escalímetro, né? Em corte. É a seção de um escalímetro.
O que é estilo? Eu faço uma configuração única e sempre o texto vai sair naquele estilo, vai sair daquele jeito que eu configurei. Então, eu poderia criar um texto aqui, ó, vou pôr novo e vou chamar de títulos 1 para 100. Como é que é esse estilo títulos 1 para 100? Estilo títulos 1 para 100, ele teria a altura de 50, aplicar e fechar. Toda vez que eu fosse desenhar no estilo títulos 1 para 100, ele faria um texto de altura 50, porque é o que está configurado naquele estilo. E eu vou criar um novo chamado ambientes 1 para 100. E eu vou colocar aqui, vou por 30. Então, vou aplicar. O que vai acontecer? Se na hora de desenhar aqui estiver ambientes 1 para 100, ele vai fazer um texto com altura de 30. Que vai servir só para as plantas 1 para 100. Para a folha, só vai estar no tamanho correto se eu estiver plotando em 1 para 100, ok? Se eu quiser, eu posso criar um novo e escrever aqui, ó, títulos 1 para 50. Qual que vai ser o tamanho do texto que eu preciso no títulos 1 para 50? Se no títulos 1 para 100 eu pus 50, no títulos 1 para 50 tem que ser metade, certo? Eu tenho que ter um texto de 25 de tamanho, por quê? Porque ele vai reduzir menos na hora de pôr na folha. Um texto que eu desenhe com 50 unidades, na folha 1 para 100, ele vai estar no papel, 50 dividido por 100, ele vai estar com meio centímetro no papel. Um texto de 30 unidades, e plotando na escala 1 para 100, dividido por 100, ele vai estar no papel com 0,3 centímetros de unidade. Para eu ter um texto para plotar na 1 para 50, se for um texto de título, eu preciso saber que tamanho que vai ter que ser esse texto, para quando ele dividir 50 vezes para caber na folha, ele continue tendo meio centímetro de tamanho. A mesma coisa um texto de ambiente. Eu preciso saber que tamanho que precisa ter esse texto de ambiente para que quando eu reduza 50 vezes para caber na folha, ele continue com 0,3 centímetros no papel. Quanto dividido por 50 que dá 0,5? Então, se aqui 50 dividido por 100 dá 0,5, eu tenho que ter a metade aqui, né? Eu tenho que ter 25 dividido por 50, que dá 0,5. Vocês concordam comigo? 25 dividido por 50 dá 0,5. Então, essa é para 1 para 100, essa é 1 para 50. Essa é 1 para 100, 1 para 50, eu vou ter 15 dividido por 50, que vai dar o 0,3. Então, esse número é o que eu vou ter que pôr para criar o meu estilo. Então, o meu título 1 para 50, a altura dele tem que ser 25. E o meu ambiente 1 para 50, o tamanho do meu texto tem que ser 15. O tamanho do meu texto de ambiente. Então, imagina, gente, de eu ter um arquivo em que eu precise ter, para cada tipo de texto e para cada escala, eu precise ter um estilo diferente. Vai ser uma chatice isso, né? O texto que eu escrever aqui, eu já tenho que pôr ele no estilo correto. Mas não é o jeito muito prático da gente trabalhar, não é? Eu diria assim, o AutoCAD ele facilita isso pra gente de um outro jeito, que é o que eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar, eu vou pegar um estilo aqui, ó, títulos 1 para 100 e escrever aqui planta, tá? Como eu já coloquei a altura da letra no estilo, eu não preciso colocar de novo na hora de escrever. Se eu mudar isso daqui para 1 para 50, não vai acontecer nada, ó. Se eu mudar a visualização aqui para 1 para 200, não vai acontecer nada. O texto não foi influenciado. Agora, existe um tipo de texto que eu posso criar que ele vai ser influenciado, ele vai se adaptar automaticamente para a escala que eu estiver utilizando. E é isso que eu quero mostrar. Ele funciona aqui, ó. Quando eu for nos estilos, eu tenho, todos esses eu fiz, tá vendo que não tem escalímetro? Porque são estilos baseados nessa lógica de não serem anotativos, deles não se adaptarem à escala. E os estilos anotativos, que tem esse escalímetro, eles se adaptam à escala. Como é que funciona isso? Olha, eu vou criar um estilo chamado só títulos. E aqui eu vou pôr 0,5. Eu criei um estilo anotativo
chamado títulos. Eu criei a partir do anotativo. Então, eu estava com o mouse em cima do anotativo e apertei novo, dei o nome de títulos e estabeleci 0,5. Então, veja que agora eu já estou estabelecendo a altura da letra no papel. No papel, eu quero que ela tenha 0,5. E aí, então, eu vou pedir para escrever um texto. Linha única, ângulo, enter, planta, pavimento térreo. Enter, enter. Ele escreveu na 1 para 100, apareceu. Por que apareceu? Porque aqui já está na 1 para 100. Esse objeto, se eu for na folha 1 para 50, não está escrito nada. Olha só que desespero. Se eu for na 1 para 200, não está escrito nada. Olha que desespero. A Pina falou que ia aparecer tudo certinho e não apareceu nada. Por quê? Porque esse objeto ele foi criado nessa escala 1 para 100. Se eu vier aqui na opção escala e escolher aqui, ó, adicionar ou excluir escalas, pegar esse objeto, enter, eu vou ver que esse objeto ele só existe na 1 para 100. Então, eu poderia dizer que eu quero que ele exista na 1 para 50 também, ó, ok? Então, agora ele existe na 1 para 100 e na 1 para 50. Olha lá, ele apareceu na 1 para 50. Só que ele não apareceu gigantesco. Olha o tamanho do texto na 1 para 100. Olha só para o texto, não para o desenho. E o tamanho do texto na 1 para 50. É o mesmo tamanho de texto. Ou seja, ele adaptou o texto para que no papel, o que importa é o tamanho no papel. No papel vai ser sempre 0,5 centímetros, que é a unidade do papel. Vai ser sempre 0,5, independente da escala que tá. Nessa escala, o desenho da 1 para 50 é maior, mas o texto é do mesmo tamanho. Na 1 para 200, não existe esse objeto na 1 para 200. Por quê? Porque, lembra lá na lista de escalas, ó, se eu for lá, eu vou ver que esse objeto só existe nessas duas escalas. E aí eu poderia adicionar. Mas tem um outro jeito de fazer isso também. Um jeito seria vir nesse botão adicionar ou excluir escalas e adicionar a escala 1 para 200 para esse objeto. Não é isso que eu vou fazer, eu vou ensinar para vocês um outro jeito. Aqui embaixo, onde eu visualizo a escala, olha, se eu for na 1 para 50, eu consigo visualizar essa mudança que ele faz, ó. Na 1 para 100, o texto tem que ser desse tamanho. Na 1 para 50, o texto tem que ser desse tamanho. E na 1 para 200, eu tenho esses botõezinhos aqui, ó. Esse segundo botão, se ele tiver ligado, olha o que ele é. Adicionar escalas a objetos anotativos quando a escala de anotação mudar. Se esse botão tiver ligado, quando eu colocar 1 para 200 aqui, ele vai criar o texto na escala 1 para 200. Então, esse texto, ele vai passar a ter a escala 1 para 200 na sua lista de escalas. Porque quando eu mudei para 1 para 200 e esse botãozinho estava ligado, ele criou automaticamente o objeto na escala 1 para 200. E se ele criou o objeto na escala 1 para 200, se eu for para o papel 1 para 200, agora está aparecendo. E o tamanho do texto que aparece, exatamente o mesmo da escala 1 para 100, exatamente o mesmo da escala 1 para 50. Obviamente, proporcionalmente ao desenho, parece que o texto é maior, mas não é, é o desenho que está menor. Isso me facilita um monte, pessoal. Eu vou excluir a tela. Eu não preciso ter esse monte de estilos aqui, ó. Eu só preciso ter os estilos que eu for utilizar aqui, ó. Eu vou dar um novo e vou chamar de ambientes. Mas esse estilo vai servir para todas as escalas, ó. Eu vou pôr o tamanho do ambientes é 0,3, aplicar, fechar. Toda vez que eu quiser escrever o nome de um ambiente, eu vou usar esse estilo e ele vai ficar na altura 0,3 no papel. Então, por enquanto, eu usei esse texto linha única, mas eu vou usar agora um outro texto que é o multilinha. Esse texto multilinha, ele é um pouco diferente, porque ó, ao invés de eu simplesmente clicar e dar Enter para posicionar o texto, eu abro uma área. E aí eu posso escrever, ó, né, é um texto que é uma caixa de texto. E essa caixa de texto, você pode manipular aqui, ó. Você pode aumentar, estreitar, você pode alargar. Essa caixa de texto, ela tem um ponto de ancoragem, que é esse quadradinho, e ela tem essas setas que você pode utilizar para redimensionar essa caixa. Então, numa folha, num lugar que você queira que
ocupe um pouco menos de espaço, você tem essa condição. Então, eu gosto muito de usar esse texto multilinha por conta dessa vantagem e também por um outro motivo, que é o seguinte. Vou escrever o texto multilinha para escrever esse título. Eu vou no estilo títulos e escrever um texto multilinha, mas que vai ter apenas uma linha. Reparem que eu comecei nesse pontinho da esquerda e estou puxando para baixo. Planta pavimento superior e vou clicar fora. É um pouquinho diferente, ó. Esse primeiro objeto, ele tem apenas um pontinho. Ele foi feito com aquela opção de texto de linha única. Esse segundo objeto, ele tem, além do ponto de ancoragem, ele tem essas duas setinhas. E nesse caso, o ponto de ancoragem eu pus em cima e puxei para baixo. Esse objeto, ele está na escala 1 para 100, se eu colocar 1 para 50 e se eu colocar 1 para 200, ele vai criando os objetos para suas escalas. A diferença desse objeto para esse é o que? Esse está com o ponto de ancoragem embaixo e esse está com o ponto de ancoragem em cima. Se vocês olharem de perto, vocês vão conseguir visualizar meio fantasminha, quando o objeto está selecionado, os objetos das outras escalas. Eu vejo pequenininho, planta, pavimento lá embaixo, depois eu vejo um médio e aí esse grande. E todos eles estão crescendo em direção a esse ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem é o ponto do texto que fica sempre no mesmo lugar. Ele não vai sair do lugar. E aqui o ponto de ancoragem está em cima. Então, esse ponto está sempre no mesmo lugar. Quando o texto cresce para a direita e para baixo. E nesse caso, quando o texto cresce para a direita e para cima. Então, eu vou apagar aqui, eu vou copiar esse texto para cima e vou dar 2 cliques para renomear, para que os dois fiquem como texto multilinha, tá? E o texto multilinha também, ele é legal porque, olha, eu vou criar um texto multilinha e vou escrever aqui é instalação sanitária. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar as duas extremidades do ambiente, vou escrever i.s. E aí, antes de fixar, eu vou vir nesse item aqui, justificação. Então, este ponto de justificação é o que? Em cima, embaixo, direita e esquerda. Então, eu tenho minha caixa de texto e eu vou escolher qual vai ser o ponto de referência para o posicionamento desse texto. Então, o texto do título estava aqui, ó, era esse cantinho do texto, era o ponto esquerdo superior. Nos textos de ambiente, eu quero que ele posicione sempre o texto no meio do ambiente. Então, o ponto de referência, de pegada do texto, vai ser o centro e o meio desse retângulo, dessa área retangular que eu selecionei. Antes de eu fixar o texto, eu vou vir aqui na justificação e vou escolher aqui, centro do meio. Ele vai pegar aquela caixa, aquele retângulo que eu escolhi e vai posicionar o texto no meio em altura e no meio em largura. Ele vai centralizar e pôr no meio. Não percebi que eu pus no estilo errado. Vou pegar aqui, por exemplo, e aqui, por exemplo. Consigo os dois pontos que eu consigo pegar a dimensão do ambiente. Dormitório, justificação, ou seja, como que eu vou alinhar? Naquela área que eu escolhi para posicionar o texto, centro do meio. Ele põe o texto bem certinho. Além dele pôr certinho, o ponto de referência fica sendo esse centro do meio, o que faz com que, quando ele precisar aumentar o tamanho do texto, ele aumente em direção ao meio. É diferente desse daqui, ó, que ele aumentou indo para a direita, porque o ponto de referência era esse da esquerda. Agora, esses daqui não, ó, ele aumentou com relação ao meio. E aí, eu querendo colocar aqui na 1 para 200, ele vai crescer tudo. E na 1 para 50 não apareceu, ó. Por que não apareceu ainda? Porque esses textos não foram criados ainda na 1 para 50. Eles foram criados na 1 para 100 e na 1 para 200. Como é que eu crio esses textos na 1 para 50? Eu tenho 2 jeitos. Ou eu venho, adiciono a escala para esses objetos, ou
eu simplesmente mantenho esse botão aqui ligado e venho 1 para 50, para que ele crie os objetos na escala 1 para 50. Uma vez criados os objetos na escala 1 para 50, ele passa a aparecer na planta 1 para 50, porque agora o objeto já existe na escala em que está nessa vista. É complexo, né, pessoal? Certo, pessoal?